programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos tratando sobre o tema ergoespirometria e eu estou recebendo o cardiologista Dr. Bruno Medeiros dos Santos. Nós já conversamos sobre o exame, sobre problemas da vida cotidiana, principalmente as doenças cardiovasculares que têm atingido não só pessoas, com idade avançada, mas também muitos jovens, E encerramos esse segundo bloco falando sobre a questão da prevenção, que é sempre o melhor remédio, Você que está nos assistindo que de repente não tem nenhum problema cardiovascular, às vezes não tem histórico familiar, você também não está a escape. Por isso a importância, de fazer exames pelo menos uma vez por ano, para prevenir, justamente a palavra é essa, para trabalhar com a prevenção. Hoje a gente está sadio, A gente precisa prevenir para continuar. Doutor, em relação a esse teste da ergoespirometria, desse exame, para pacientes que já têm a doença cardiovascular instalada, já tem o diagnóstico, A princípio, no primeiro bloco, falamos daqueles que fazem só o exame, no segundo dos atletas, mas e quem já tem? Esse exame também é indicado? O que ele pode ajudar nos pacientes que já têm o diagnóstico? Na verdade, esse exame tem uma importância crucial nos indivíduos já com doença, porque a gente consegue estimar, e além de estimar, a gente consegue dar um tratamento mais individualizado para esse paciente. Com o exame a gente consegue, no paciente que já teve uma doença, a gente consegue estimar em que nível de exercício que esse doente começa a ultrapassar os limites do seu coração, para aquele coração que já teve uma doença. Então a gente conseguiria delimitar com mais exatidão o nível de esforço que esse paciente poderia fazer. Além disso, nos pacientes que sofreram uma cirurgia cardíaca, sofreram um infarto, que seria importante entrar num regime de reabilitação, que seria tipo um programa de treinamento cardiovascular para esse indivíduo voltar às suas atividades normais, e até prevenir que volte a ter um novo evento cardiovascular, a gente, de acordo com alguns limiares, que a gente consegue estimar muito bem com a ergoespirometria, o teste cardiopulmonar, de acordo com esses limiares, a gente consegue botar esse indivíduo num programa de treinamento, de reabilitação, para ele voltar ao seu condicionamento cardiovascular normal. Tá? Então, isso é um valor de muita importância nesse tipo de paciente, para a gente dar um tratamento adequado, e reestabelecer as condições de saúde adequadas para esse indivíduo. Doutor, e nessa sua experiência, principalmente em plantões nos hospitais, hoje qual tem sido o problema mais diagnosticado dentro das doenças cardiovasculares? Dentro de hospital, a gente tem duas doenças que são muito frequentes. Na verdade, como com a modernidade hoje, a expectativa de vida média da população tem aumentado muito. Então, quanto mais idade, maior as chances de a pessoa vir a ter alguma doença cardiovascular. Então, até hoje, a doença cardiovascular é a principal causa de morte no mundo, entende? Principalmente por esse aumento de longevidade da população. Então, as principais doenças que a gente acaba pegando no dia a dia são a doença coronariana, que a gente chama, que as artérias coronárias são as artérias que irrigam o coração. A gente chama de doença coronariana as doenças que acometem a circulação do coração, que são o infarto, que seria já em um grau mais avançado da doença coronariana, e os quadros de angina, que são aquela dor que o paciente tem aos esforços, uma dor geralmente no lado esquerdo, que pode se irradiar para o braço esquerdo, para o pescoço, região de mandíbula, geralmente desencadeada por esforços. É um tipo de situação muito comum que a gente pega no dia a dia também. E sempre são doenças relacionadas a fatores de risco, o paciente que fuma, o paciente com pressão alta, diabético, a pessoa que não se cuida, o histórico na família é muito importante, a questão genética, essas são condições que trazem uma maior chance desse indivíduo ter alguma doença cardiovascular. Outra condição que é comum a gente ver em doentes internados é a insuficiência cardíaca, que também tem relação com esses fatores de risco, e algumas outras condições. O álcool
que é muito comum e muito liberado e muito aceito na nossa sociedade, né? O uso crônico do álcool, ele em excesso, né? Ele pode dar uma doença no coração, que o coração começa a ficar mais fraco. Né? Não é só o álcool que causa, né? Mas é uma doença comum de a gente pegar dentro do hospital. Né? E o paciente vai evoluir com uma falta de ar, uma dificuldade de fazer suas atividades habituais. Né? Então, seriam as duas principais doenças, né, que a gente acaba presenciando dentro do hospital. Doutor, muito obrigada pela sua participação, eu acho que ficou muito esclarecedor para quem está em casa. E eu deixo esse último minutinho para o doutor, né? Deixar o seu contato, onde que o doutor atende, para quem está em casa, de repente gostou e quer marcar uma consulta com o doutor. Tá certo, ou obrigado. o exame, né? Para fazer o exame também. Eu que agradeço a oportunidade, né? Espero que a audiência tenha gostado, assim, tenha sido esclarecedor. Né? Eu informo que a gente está realizando esses exames, né? E também é importante enfatizar que na Clínica Provida hoje a gente tem toda a estrutura, né, na área de cardiologia, de médicos especializados, de toda uma análise de exames, né, para oferecer para o paciente o melhor condição, né, na área de cardiologia. Tá? E eu atendo na Clínica Provida também. Tem um ambulatório lá, a gente trabalha junto, eu e mais outros profissionais, né? Mas essa toda a estrutura de ecocardiograma, exame de esteira, ergospirometria, a gente tem um serviço bem completo de cardiologia lá para oferecer para a população. Certo, doutor. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado também. O programa Estação Saúde de hoje termina aqui, né? Mais uma vez usando acessórios da Aline Joias, com calçados da Renata Calçados e look da Displicente. Se você gostou, procure os IGs, né? Nos Instagrams e nos Faces e pode procurar. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até o próximo programa.